Boa tarde a todos. 12 de agosto de 2021, 17 horas. Estamos dando início a mais uma reunião da Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro, ABROL Rio, programa Saber Mais. Quem vos fala é Tácito Mello, associado do Rotary Clube Rio de Janeiro Tijuca, secretário atual da diretoria da ABROL Rio, ocupante da cadeira número 21, que tem como patrono o companheiro Ernesto Araújo. O tema desta tarde será a celebração do Dia Internacional da Juventude. E teremos para nos falar sobre o assunto o acadêmico da ABROL Rio, Frederico Price Greck, ocupante da cadeira número 31, cujo patrono é Luiz Carlos de Araújo Pereira, companheiro do Rotary Clube do Rio de Janeiro, que foi presidente no período 1930-31. Também clube do nosso entrevistado desta tarde. A entrevista será comandada pelo presidente da ABROL Rio, acadêmico Joper Padrão do Espírito Santo, associado do Rotary Clube do Rio de Janeiro Tijuca, ocupante da cadeira número 7, que tem como patrono Alberto Pires Amarante. Boa tarde, Joper. Boa tarde, Frederico. Boa tarde, companheiro Tácito. Obrigado pela apresentação. Boa tarde a todos e a todas, e especialmente ao nosso confrade, querido amigo Frederico Price Greck, que tem para nós da ABROL Rio uma importância especial e ela será dita por quê. Boa tarde, Frederico. Seja bem-vindo. Boa tarde, presidente Joper Padrão. Boa tarde, Tácito Mello. Boa tarde, companheiros. Agradeço a oportunidade, o gentil convite. É uma honra, né, estar com os confrades, né, e ter a oportunidade de falar sobre um tema tão relevante no dia de hoje, que é a juventude, né, que, enfim, é o nosso futuro. Seja muito bem-vindo, confrade. Essa série, companheiro, ela está dentro do escopo da nossa academia, que é de produzir saber e colocar o saber à disposição da sociedade. E a série Saber Mais, com essas entrevistas, tem o objetivo de fazer com que fique perenizado pelo canal do YouTube da Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro o entrevistado, o tema que o traz a essa entrevista e o seu patrono. Então, o nosso propósito é permitir com que jovens, com que pessoas de um modo geral, possam, tendo interesse sobre Rotary ou sobre os temas que são aqui tratados, ter nesse canal no YouTube uma fonte de informação e pesquisa. Portanto, seja muito bem-vindo. Você é companheiro associado ao Rotary Clube do Rio de Janeiro, o clube mais antigo entre todos os países de língua portuguesa, que o ano que vem está celebrando seu primeiro centenário. Eu costumo dizer, a presidente Odete, que será a nossa presidente do Rotary do Rio de Janeiro no próximo ano, eu costumo dizer para ela de que nós estamos celebrando o primeiro do próximo, não é isso? Porque a partir do ano que vem vamos pensar no próximo centenário do Rotary do Rio de Janeiro. Assim seja. Se Deus quiser. Nós dois talvez não estejamos lá, talvez não, mas com certeza estaremos construindo, pavimentando essa estrada. Então, companheiro Frederico, eu gostaria que você nos desse uma impressão sobre como você sente a sua presença em Rotary, o que representa para você estar como companheiro em Rotary. Eu vou contar um pouco, Jota, de como eu me aproximei do clube, né? Em primeiro lugar, né, eu sempre tive uma inclinação pelo voluntariado, né? Isso vem, obviamente, dos meus ancestrais. É muito bacana você valorizar os seus ancestrais, você consegue entender um pouco algumas características, né? E primeiro valorizar a sua ancestralidade e passar para a geração seguinte, né, esses valores que transcendem o tempo e o espaço, né, da nossa curta vida. Então, eu tenho uma ancestralidade, né, por conta da minha mãe, com meus avós maternos, meus bisavós maternos, que eram missionários metodistas que vieram dos Estados Unidos,
né? E foram para o Rio Grande do Sul, em Santa Maria, desenvolveram diversos trabalhos relacionados enfim, ao voluntariado, né, à comunidade local, né, à construção de escolas, né, creches, né, e assistência, né, à comunidade de Santa Maria e no seu entorno. De maneira que isso, eu posso dizer que, em alguma medida, essa voluntariado ele é um pouco de ius sanguinis meu, por conta dos meus ancestrais, meus bisavós enfim, eu conhecia, né, o saudoso Carlos Henrique Frois, que era pai da Gabriela, minha colega, minha amiga de Santo Agostinho, né? E enquanto estagiário aqui no centro da cidade, no Rio de Janeiro, né, eu via, né, no fórum do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no TRF da segunda região, né, e eu sempre achei ele uma pessoa muito distinta, né? Aliado a isso, na faculdade eu tive o privilégio de ser colega do Francisco Brasil, né? Queridíssimo amigo, enfim, uma pessoa maravilhosa também. Então, eu tive um privilégio, né, de ter dois padrinhos, né, excepcionais em Rotary, né, o Carlos Henrique Frois e o Francisco Brasil. E a minha primeira conversa com o Carlos Henrique Frois foi tomando um cafezinho na Casa do Pão de Queijo, na esquina da Rodrigo Silva com a 7 de setembro, né, em que eu tive a oportunidade de falar um pouco mais sobre uma dimensão fraterna, relacional, né, isso porque, enfim, a advocacia, né, eu sou advogado, ela às vezes nos impõe, né, um grau de combatividade e que isso tira um pouco a beleza da vida, né, do se relacionar de forma fraterna, né, para além dos litígios, né? Então eu precisava durante a semana, né, de ter um convívio, né, fraternal com outras pessoas, e eu encontrei isso em Rotary. Aliado a isso, né, eu fui muito bem recepcionado lá no meu clube. Eu tive a oportunidade de fazer algumas contribuições, inclusive a contribuição mais recente foi através do Rotary, né, apresentar um anteprojeto de lei junto ao vereador Rafael Aloysio de Freitas, a fim de que fosse incluído no calendário municipal, né, o Dia da Ética e da Cidadania na cidade do Rio de Janeiro. Esse anteprojeto foi recebido pelo vereador, que transformou no projeto de lei 1909 de 2020, né, e que, em seguida, né, foi sancionado pelo prefeito Eduardo Paes. Então, a partir deste ano, então, o dia 2 de maio, né, está incluído no calendário municipal do Rio de Janeiro como o Dia da Ética e da Cidadania. Então, esse é um pequeno, enfim, legado que eu deixo aí para os jovens, né, que representam, em última análise, né, a geração futura. Basicamente. Parabéns, confrade, parabéns. Nós temos conversado muito, e os companheiros do Rotary do Rio de Janeiro têm sido muito generosos comigo, sobre esses legados que o Rotary do Rio de Janeiro, em particular, tem, e que alguns deles não estão perenizados, não estão registrados na história. E, por exemplo, o tombamento do passeio público, que foi uma iniciativa de rotarianos do Rio de Janeiro, por exemplo, a merenda escolar, que no seu embrião foi uma iniciativa de rotarianos do Rio de Janeiro, enfim, tantas e tantas contribuições que vocês deram, como você agora está dando mais uma, e é mais uma de outras que ainda dará, certamente. Você falou, com certeza, você falou do seu padrinho, Carlos Henrique Frois. Frois foi nosso amigo pessoal, de longa data, e fundador e o primeiro presidente da Academia Brasileira Rotária de Letras. Portanto,
Academia Nacional, é fundada pelo seu padrinho e ele teve a primazia de ser o seu primeiro presidente nacional, hoje sucedido por Geraldo Leite, um baiano. Temos 3 presidentes nacionais, Carlos Henrique Frost, Valdemir de Bragança e hoje Geraldo Leite. Parabéns pelos padrinhos que você tem. E o acadêmico da academia, você é absolutamente coerente com isso que você fala no seu depoimento em respeito à sua ancestralidade, ser um servidor, ser um prestador, um homem sempre pronto a colaborar. Porque esta Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro teve o que é natural no seu nascedouro, as dificuldades burocráticas do Estatuto registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, e nós não conseguimos resolver esses impasses até que, de repente, pedimos a você um apoio. O companheiro André Cruz nos sugeriu o nome do registrador e você imediatamente se prontificou, pelas suas relações profissionais, a nos ajudar, e os percalços burocráticos, que eram quase insuperáveis, em 48 horas estavam todos superados com a sua iniciativa. E eu fico muito grato e registro isso neste vídeo, porque foi graças a isso que nós dois nos conhecemos pessoalmente, tivemos o nosso primeiro encontro pessoal, e que será sempre memorável, meu caro companheiro. O confrade desta academia, você foi estimulado, na data de hoje, a fazer algum tipo de avaliação sobre o Dia Internacional da Juventude, que para nós rotarianos é um foco, né? um tema de atenção permanente, juventude. Eu gostaria que você nos deixasse registrado nesse seu depoimento alguma particularidade que você tenha visto sobre esse Dia Internacional. O que você tem a nos dizer, por favor? Presidente Jopper, enfim, é desafiador, né? É um tema muito gigante. Eu acho que a primeira coisa que eu vou começar a falar, eu tenho aqui umas notas aqui, é sobre a etimologia da palavra jovem, né? Ela provém do latim juventus, né? E que significa que é uma idade situada entre a infância e a idade adulta, né? A ONU, por sua vez, né, indicou, né, como conceito médio de juventude a idade de 14 a 24 anos. Já o Estatuto da Juventude, né, aqui vigente no Brasil, sancionado em 2013, considera jovem todo cidadão com idade entre 15 e 29 anos. Né? Então, veja-se que não há um conceito uniforme, né, acerca do jovem. Eu acho que, inclusive, eu até adicionaria, né, você tem, não obstante a idade temporal, você pode ser, né, jovem de espírito, como Vossa Excelência e os demais. Aliado a isso, né, eu retirei aqui uma mensagem interessante, né, do secretário da ONU, né, sobre o Dia Internacional da Juventude agora deste ano, né, em que ele exorta, né, os jovens, né, sobretudo nesse cenário de pandemia, né, que estão na linha de frente pela construção de um futuro melhor para todos. Né? Eu lembro aqui também, né, que na nossa Constituição Federal de 1988, da República de 88, nós temos um capítulo específico, né, o capítulo 7 da Ordem Social, que vem tratar da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Né? Enfim, então, o legislador constituinte originário, né, muito preocupado com uma dimensão plural da nossa sociedade, né, ele né, o jovem também com essas garantias constitucionais do capítulo 7º. Né? Eu lembro aqui também que o papel fundamental, um dos objetivos da República, é a construção de uma sociedade, né, justa, livre e fraternal. Né? Por isso, na verdade, não é só de garantias, né, que os direitos que os jovens,
né, eles gozam, mas, sobretudo, de deveres, né? Então, esses deveres, né, numa determinada medida, né, são também sindicais, exigíveis, né, dos nossos jovens. Outra passagem também que eu acho muito oportuna, que eu gostaria aqui de ressaltar, né, na Bíblia, né? Tem duas passagens da Bíblia que eu vou me permitir a ler, que eu gosto bastante. Uma em Eclesiastes e a outra em Timóteo. São relativamente curtas, né? Então, Eclesiastes, capítulo 11, 9, diz o seguinte: alegra-se, jovem, na sua cidade, seja feliz no seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Em 1 Timóteo 4,12, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Né? E, por falar em procedimento, né, também acho relevante aqui a gente ressaltar a importância da prova quádrupla rotária, né, que não é apenas no falar e no fazer, no pensar. Eu acho que nessa juventude, né, que nós, enfim, dessa nova quadra histórica, né, essa geração Y, né, e tal, a gente precisa estimular, né, nessas relações líquidas, né, como aquele sociólogo Bauman, né, Zygmunt Bauman, né, menciona nas suas obras. A gente precisa fazer com que estimular, exortar, né, que os nossos jovens, né, e nossas crianças pensem, né, e pensem em coisas boas, construtivas, né? Daí porque a relevância da nossa prova 4 é verdade, é justo para todos os interessados, criará boa vontade, melhores amizades, será benéfico para todos os interessados. Aliás, puxando um pouco aqui para o lado do direito, né, toda a autocomposição, todo acordo que é baseado numa solução consensual, ele tende a ser mais efetivo, né? Ele tende a ser adimplido, cumprido espontaneamente pelas partes interessadas, né? E me parece como talvez um dos critérios, né, para uma justa medida, né, em Aristóteles, né, com vista a uma composição de interesse, a prova quádrupla ela pode ser um critério, um guia muito. Eu vou só pedir licença. O companheiro Frederico é essa figura que vocês estão percebendo nesta entrevista, absolutamente simples, embora um advogado de renome, e que está sempre pronto a servir. E isto é fundamental. Entre nós rotarianos, ser um prestador de serviços de forma voluntária e inquestionável é essencial. Tenho conversado com os nossos companheiros de Rotary de que, entre nós rotarianos, nós estamos sempre dispostos a servir ao próximo. E, portanto, uma ligação de um para o outro, ou uma tentativa de contato de um com o outro, deve ter sempre prioridade, porque sabemos que jamais será feita em proveito próprio. Estará sempre sendo feita para que nós possamos ser úteis ao nosso próximo e especialmente à nossa causa em Rotary, paz e compreensão. E este Dia Internacional da Juventude nos traz a essa reflexão que o Frederico está fazendo conosco sobre a importância e a relevância da prova quádrupla, assim como também a questão de nossa causa, paz e compreensão. Portanto, falava ele sobre quando um acordo é consensual, ele tende a ser mais efetivo, e claro que sim, porque para nós rotarianos, seja bem-vindo, Frederico, para nós rotarianos,
A construção da paz e da compreensão é a razão de ser, é a causa. E um acordo consensual está dentro dessa linha. Então, amigo, fique à vontade. Nós falávamos, Frederico, sobre você falava muito bem. Aliás, essa semana tivemos a celebração do Dia do Advogado, não é isso? Então, parabéns a você, a Cláudia, que está conosco, e a todos os advogados que integram essa corrente do bem, que é o todo mundo. Mas gostaria de explorar com você, Frederico, essa questão da causa do Rotary voltada à paz e à compreensão. E nós, rotarianos, temos programas que são dedicados especificamente à juventude. Você mencionou faixas etárias que, de acordo com um determinado ambiente social, têm diferenciações. Para nós, rotarianos, o programa Interact, que é o mais antigo deles, ele atua para jovens de 12 a 18 anos de idade. O Interact atua para jovens de 18 a 30 anos de idade. E esses dois programas são parceiros no servir nosso. São, como nós, rotarianos, prestadores de serviços à sociedade. E temos também, entre outros, o programa do Intercâmbio Internacional de Jovens. Eu, na sua visão de rotariano, advogado experiente e homem com uma profunda sensibilidade, você acredita que esses programas que o Rotary mantém para a juventude estão afinados com a nossa causa da busca da paz e da compreensão? Perfeitamente, né? Eu acho que ele promove, em última análise, né, a integração, né, social, né, cultural, né, e, sobretudo, oportuniza, né, você conhecer um pouco de outro país, de outra sociedade, né, e estimula, né, como é que eu posso colocar aqui? Estimula um novo olhar, né, para o outro e entender entender outros valores, né, que são também relevantes, né, para a construção de uma sociedade plural, em última análise, né? Aliás, lembro aqui, né, enfim, que a nossa Constituição ela também privilegia a construção de uma sociedade plural, né? E aquela ideia, né, de você respeitar, né, enfim, também as minorias, né? Isso é muito importante numa sociedade democrática de direito, não apenas, né, o procedimento, né, no tocante majoritário, mas também no que os constitucionalistas costumam falar de contra-majoritário, em última análise, os direitos fundamentais, né, e, sobretudo, as minorias. Você sabe, Frederico, hoje pela manhã, eu tive a oportunidade de visitar pela segunda vez em sua residência na Lagoa, talvez o meu mais novo futuro afiliado. Está presente nesta sala hoje a minha mais recente afiliada, uma advogada como você, Cláudia Valéria. O mais novo futuro afiliado, portanto, nesse momento ele é aspirante, é um engenheiro químico de renome internacional. Chama-se Nelson Calafate. Nelson foi rotariano durante muitos anos e, por razões profissionais, teve que se afastar do Rotary por conta de suas viagens internacionais, que eram sucessivas. Me contava ele de uma experiência, hoje pela manhã, com uma menina que, adolescente, estudava inglês desde os 6 anos de idade e que, adolescente, fez parte do intercâmbio internacional de jovens do Rotary. E, para encontrar uma bela história que ele tem, essa moça hoje tem família constituída no Novo México, doutora, que é, casada com um norte-americano, tudo fruto dos resultados do Programa de Intercâmbio Internacional de Jovens que ele propiciou a ela, como rotariano do Rotary de Ramos, através deste programa, indo ela para Novo México para fazer a estágio em 4 famílias. Essa beleza que a gente pode construir, né, o Frederico, é uma beleza incalculável. E sabe, amigo, eu fui apresentado a Nelson Calafate por um companheiro de São José dos Campos que eu sequer conheço pessoalmente. E essa confiança mútua entre rotarianos, que é
na prova quádrupla, ela tem como seu sustentáculo a prova quádrupla, ela é essencial. Nós temos um dos nossos fatores basilares, a confiança mútua, que foi um dos fatores que nos uniu em fraterno, e você colaborando conosco na Brau Rio. Então, Frederico, como estamos essa semana celebrando o Dia do Advogado, e estamos no Dia Internacional da Juventude, que mensagem você diria para os jovens que vão assistir esse vídeo daqui a pouco a respeito da profissão que você escolheu? O que você diria para eles? Vale a pena ser advogado? Que tal ser advogado? Eu estou entrando aqui, Joper, tive um problema aqui no computador, eu vou entrar pelo computador e vou desligar o celular, que fica mais fácil de eu responder a sua pergunta. Embora você esteja com uma visão ótima pelo celular, viu? Maravilha. Me dê só mais um minuto aqui, por favor. Nada quem manda nesse programa. Acho que foi. Bom. Recording in progress. Maravilha. Agora já. O que me estimulou. Solta o vídeo aqui. Você está sem imagem. Sim, estou liberando aqui a imagem. Ótimo. Eu comecei a cursar muito rapidamente, né? São 5h30, eu comecei a cursar economia, né? 1 ano e meio, né? Porque a certeza que eu tinha é que eu não queria ser advogado, porque o meu pai era advogado e eu via a vida estressante dele, né? Entretanto, aos poucos eu comecei a despertar interesse, né? Sobretudo depois de cursar algumas disciplinas eletivas na faculdade, e eu mudei o meu curso. Eu posso dizer que eu fui me apaixonando, namorei o direito, depois fiquei noivo, depois casei, e eu venho, então, estou com 22 anos, 23 anos de formado, né? E eu continuo um apaixonado pelo direito, né? Hoje eu sou advogado, né? Sou realizado na minha profissão, né? Tive a oportunidade também de exercer o magistério em algumas instituições particulares, fui professor contratado também da UERJ, né? Quando eu fiz meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado lá. E hoje eu recebi também uma mensagem muito bonita de um aluno meu, né? Do IBMEC, né, agradecendo que se formou essa semana, né, e agradecendo de uma forma muito gentil, né, e eu acho que não tem maior satisfação em você poder se doar um pouco, né. E aí, indo ao ponto também, né, que mensagem que eu posso passar aqui para os jovens? Eu gostaria que os jovens, né, a advocacia é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros, né? Enfim, como diz aí um teólogo amigo meu, o bacana da nossa vida, né? A gente vê o meio do caminho, e não nem o final, né? Os desafios, né? Os frutos que a gente colhe estão no meio do caminho. Eu gostaria também de dar um conselho, né? Tem livros maravilhosos, do Calheiros Bonfim, sobre conselhos aos jovens advogados, né? Mas tem um autor que, particularmente, eu tenho uma enorme admiração, que é um processualista uruguaio que nos deixou cedo, que faleceu precocemente na década de 50 do século passado, chamado Eduardo Juan Couturi. Era um grande processualista que, aliás, né, eu fazendo uma pesquisa, né, e eu pretendo depois até desenvolver um pouco esse tema, né? Couturi foi presidente do Rotary Club de Montevidéu. Olha! Interessantíssimo, muito interessante. E a outra coisa mais maravilhosa é o seguinte: eu já tinha uma admiração enorme
para o Coulturi, porque ele tinha uma dimensão humanística, né? E a primeira vez que eu ouvi falar em Eduardo Juan Coulturi foi numa palestra do desembargador Marcos Fávia, em 1996, na Abade, né, em que ele encerrou uma exposição sobre a reforma processual na época, né, com uma palavra de Coulturi, e aí eu fui procurar quem era Eduardo Juan Coulturi, e aí desde então eu fiquei apaixonado pelo processualista e pela sua forma de ser. Tanto é, né, para concluir, que em 2018 eu estive no Uruguai e eu consegui, através de uma amiga minha, que é natural do Uruguai, né, o contato da filha do Eduardo Coulturi, né, Inês Coulturi, e eu tive o privilégio de tomar um café da manhã na casa dela num sábado pela manhã com o marido dela, que recebeu o Coulturi na cátedra de processo civil da Universidade de Montevidéu, Angelo Landoni. E, enfim, fui super bem recebido e foi uma conversa muito agradável. Então, o Uruguai é um país maravilhoso que eu quero estabelecer boas relações lá com os companheiros uruguaios. Então, eu deixaria esse conselho, né? O Eduardo Coulturi tem uma obra chamada Mandamentos do Advogado, que foi traduzida pelo professor Ovídio Batista, já falecido, que também é uma pessoa maravilhosa, e um processualista gaúcho. Eu recomendaria a todos a leitura dessa obra, né? E ela tem exortações maravilhosas, né? Desde que estuda, né? Que é o primeiro mandamento, o advogado que não estuda deixa de ser advogado a cada dia, né? O direito se transforma constantemente. Acho também que um outro mandamento, que é luta, né? Enfim, que o advogado deve se colocar, né, deve ter esse ímpeto, né, com vistas a defender o direito do seu cliente, né, mas, assim, terminado o combate, né, você tem que superar isso e continuar a sua vida, né, a sua caminhada, né? Então, Coulturi, enfim, é uma leitura que eu recomendaria fortemente a todos. E por fim, né, eu não sei se eu mencionei, mas eu tive a oportunidade, por 2 vezes, de integrar a banca examinadora do concurso para delegado de polícia aqui do estado do Rio de Janeiro, né? E eu sempre perguntava, né, na prova oral aí dos candidatos, né, enfim, se ele era servidor ou se era advogado e tal, aquela coisa toda, né? E procurava entender se, antes de mais nada ali, né, a pessoa tinha vocação, né? Sobretudo para ser servidor público, né? Eu acho que antes de você ter o título, né, Jesus, né, foi o maior servidor, né? Lavou o pé dos seus apóstolos, não é verdade? Inclusive do traidor, de Judas, né? Compartilhou ali a ceia. Então, para você querer ser servidor público, você, antes de mais nada, você tem que ter esse espírito, né, do bem comum, né, e imbuído dessa dimensão maior, né? Não é o título, né? Enfim, o título, né, se perde, e é o que eu brinco. Hoje eu mandei para o meu colega Joper, né, já encerrando, são 5h37, algumas fotos, né, da minha filha, da minha esposa, da minha mãe, né? E eu costumo dizer que o meu maior título, e a vida vai dando para você essas lições, você vai realmente valorizando aquilo que importa. Meu maior título é ser o pai da Maria Júlia, meu maior título é ser o filho da minha mãe, Suzana Price Greck, meu maior título é ser o filho do meu saudoso pai, Silvio Paulo Falcone Greck, dos meus irmãos, da minha esposa, Maria Fernanda Leite. Então, enfim, ser amigo do presidente Joper, daquele café maravilhoso que a gente tomou, né, na esquina da Rua México, né, não sei se foi a Avenida Chile, né, enfim, uma Coca-Cola gostosa, a gente está ali junto, enfim, coisas simples da vida, e é isso que a gente vai levar, não tem a menor dúvida. Enfim. Olha, confere, Frederico, cada uma dessas entrevistas
ela tem seu valor intrínseco por razões naturais, mas elas vão se revelando cada vez mais intensas em termos de mostrar o ser humano que nós somos. E esta, em particular, você está lembrando uma maneira como eu costumo me apresentar. Quando as pessoas tentam ler currículo e tudo mais, eu digo assim, eu sou o filho do seu Zé com a dona Mercedes. E é assim que você está se apresentando a nós. O pai de Maria Júlia, não é isso? O marido de sua esposa, o filho de seus pais, o ser humano que você é. Parabéns, amigo. Eu posso dizer a você, tenho grande admiração pelos profissionais do direito que abraçaram a advocacia como você o faz. Tenho admiração por todos os profissionais do direito e suas diversas linhas. Por exemplo, os magistrados, enfim. Mas o advogado, ele é uma pessoa com uma determinação inacreditável. Eu teria dificuldade de ser. E por isso eu o admiro e admiro todos os advogados como você. E admiro o meu companheiro em Rotary, admiro o meu confrade na Academia Rotária de Letras, um intelectual, um homem com uma obra escrita, um homem com uma vontade imensa de continuar servindo cada vez mais à sociedade, esse valor que você nos traduz nesta entrevista. Eu gostaria de ficar aqui um tempo muito maior contigo, mas, como você mesmo disse, o nosso tempo é limitado, e eu gostaria, portanto, de oferecer esse tempo para você apresentar suas palavras de despedida a essa entrevista maravilhosa, companheiro Frederico. Por favor. Muito obrigado, Dr. Joper. Um privilégio aí participar dessa entrevista. Conte comigo e que nós possamos, né, continuar servindo, né, a nossa comunidade, né, a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país e também ao mundo em que vivemos. Muito obrigado, confrade, um privilégio imenso. Antes de terminar essa entrevista, eu gostaria que o nosso confrade Tasso nos falasse sobre a próxima entrevista já agendada. Por favor, Tasso, dia e o tema, por favor. Seu áudio está desligado, Tasso, por favor. Muito obrigado, presidente. Gostaria de convidar a todos para que no dia 26 de agosto, às 17 horas, no programa Saber Mais, possamos ouvir a nossa querida acadêmica Maria Isaura de Jesus Magalhães, que é atual presidente do Rotary Clube Rio de Janeiro Tijuca, que nos falará sobre o Dia Internacional da Igualdade da Mulher. Então, dia 26 de agosto, às 17 horas. Presidente, por favor. Confrade Tasso. Confrade Frederico, mais uma vez, uma honra imensa poder perfilar em Rotary junto de homens do seu gabarito, da sua qualidade. Nós registramos neste vídeo a autorização que temos de todos os presentes para colocar nossas imagens no canal do YouTube. Portanto, nós consideramos que todos estejam concordes com que nossas imagens sejam colocadas à disposição de todos. Mais uma vez, agradeço a presença daqueles que puderam estar conosco, particularmente ao confrade Tasso, que nos permitiu estar nesta sala, e ao confrade Frederico Price Grech, essa figura humana inacreditável, simpática, agradável de nós estarmos. Quem não tem o privilégio de compartilhar do contato pessoal com ele, não perca tempo, faça isso, porque é um doce de pessoa. O café com ele é inesquecível. Um abraço a todos, boa tarde, obrigado. Está encerrado.